Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série sobre o BFEP de 2015. Dessa vez a gente vai estar resolvendo o exercício 5 da prova de nível A, certo? E para resolver esse exercício a gente só vai precisar de um conceito básico da cinemática, tá? Que é o conceito de velocidade média, certo? O conceito que boa parte das pessoas já conhece. E que é bem recorrente nessa prova da UBFEP, tá? Tanto na primeira fase quanto na segunda. E a gente tem sempre que lembrar que velocidade média é calculado como sendo a variação do espaço sobre a variação do tempo, certo? Onde a variação do espaço pode estar em metros, quilômetros, centímetros e qualquer unidade de distância. E a variação de tempo é comumente colocada geralmente em segundos, horas e minutos, certo? Então, para velocidade, as unidades mais usuais ou mais comuns de se ver são, primeiro, a unidade do SI, do Sistema Internacional, que é o metro por segundo. A segunda unidade mais comum, que é a unidade que a gente usa no dia a dia, é o quilômetro por hora. E tem uma outra unidade que aparece ainda de vez em quando, que é o centímetro por segundo. São as unidades mais comuns de se aparecer, certo? Então, sabendo agora do conceito de velocidade média, a gente vai conseguir resolver o nosso exercício. O motorista apressado voltando para casa percorre uma via arterial, onde o limite de velocidade é de 60 km por hora. Em um trecho retilíneo de 3 km, o motorista vai a 120 km por hora, colocando em grave perigo sua segurança e a dos outros motoristas. Se ele utilizasse conhecimentos básicos de cinemática, perceberia que o tempo economizado, infringindo as normas do Código de Trânsito Brasileiro, é irrisório. De fato, se sua viagem demorasse 30 minutos, respeitando o limite de velocidade, qual seria, em percentual, o tempo poupado pelo motorista com esse comportamento arriscado e ilegal? Voltando aqui para a resolução do exercício, inicialmente ele fala para a gente que o motorista, certo? O limite de velocidade de 60 km por hora, e ele ultrapassa esse limite e vai a 120 km por hora, colocando todo mundo em perigo, porque ele está apressado e ele quer chegar no local dele mais rápido. Porém, o exercício quer que a gente prove que o tempo que ele economiza infringindo as normas de trânsito é um tempo irrisório, ou seja, ele não economiza quase nada, tá? Então, para isso, inicialmente, ele fala que o limite de velocidade é de 60 km por hora. Então, vou colocar aqui velocidade limite é de 60 km por hora. E aí o exercício me fala que se ele estivesse cumprindo as normas de trânsito e viajasse sempre na velocidade limite, ele levaria um intervalo de tempo de 30 minutos para concluir a viagem dele, certo? Lembrando que 30 minutos é o equivalente a 0,5, ou seja, meia hora, certo? Então, do conceito de velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, a velocidade dele, que ele vai manter durante o trajeto, vai ser de 60 km por hora. A distância que ele vai percorrer, eu não sei qual é. E o tempo que ele leva para fazer isso daí é de 0,5 hora. Então, 60 vezes 0,5 vai ser igual à distância de viagem dele. Então, a distância que ele viaja é de 30 km, certo? Então, o trajeto de viagem dele é de 30 km. Enquanto isso, se por outro lado ele fizer 3 km do trajeto a 120 km por hora e fizer os outros 27 km
a 60 km por hora, quanto tempo a menos ele vai levar de viagem em relação a esses 30 minutos iniciais. Então, primeiro, vamos calcular quanto tempo ele leva nesta primeira parte aqui. A velocidade, ΔS por ΔT. A velocidade é de 120 km por hora. A distância que ele vai andar é de 3 km, num certo intervalo de tempo. Então, o meu ΔT vai ser igual a 3 dividido por 120, que é igual a 0,025 hora. A segunda parte do trajeto, a segunda parte do trajeto vai ser realizada com uma velocidade de 60 km por hora, num trajeto de 27 km, dividido por um certo ΔT. Então, o meu ΔT vai ser 27 dividido por 60. Esse ΔT, então, vai ser um valor de 0,45 hora. De forma que o tempo total de viagem dele é só somar o tempo desse primeiro trajeto e desse outro trajeto. Então, o tempo total, vou chamar de ΔT total, vai ser igual a 0,45 mais 0,025, que vai dar exatamente 0,475 hora. Então, retornando aqui para o problema, o tempo com a velocidade limite, ou seja, a velocidade de 60 km por hora, foi de meia hora. O tempo de viagem, enquanto eu estava com 120 km por hora, por um trajeto de 3 km, foi de 0,475 horas. Ou seja, o meu tempo economizado é só a subtração dos dois. Então, o tempo economizado T vai ser 0,5 horas menos 0,475 horas. Portanto, o meu tempo economizado foi de 0,025 horas. Certo? Porém, eu não concluí meu exercício ainda. Eu ainda tenho que calcular qual é a porcentagem disso no tempo de viagem inicial. Então, aqui, se 0,5 horas é 100%, 0,025 vai ser x%. Então, 0,5 vezes x vai ser igual a 2,5, que é 0,025 vezes 100. Então, meu x vai ser igual a 2,5 dividido por meio. Portanto, x deve ser igual a 5%. Ou seja, o tempo economizado de viagem foi de apenas 5% em relação ao tempo de viagem inicial. Ou seja, ele ultrapassou o limite de velocidade, se colocou em risco e colocou em risco os outros motoristas para apenas 5% de aproveitamento em relação ao tempo de viagem inicial. Certo? Por isso que o exercício fala que a economia de tempo é irrisória. Se ele soubesse um pouco de física básica, de cinemática básica, ele veria que não vale o risco, tá, para ganhar esses 5% aqui. E esse foi mais um vídeo da prova de 2015 da UBFEP. Se você quiser ver mais vídeos de resolução, vai ter uma playlist aqui embaixo com todas as nossas resoluções. E também vai ter um PDF com toda a prova de 2015 resolvida para você continuar os seus estudos. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.